Olá. A senhora presidenta, senadora Vanessa Graziotin, senhores senadores, senhoras senadoras, eu também gostaria, assim como fez a senadora Ana Amélia e a senadora Vanessa Graziotin, destacar a importância desta audiência pública que foi realizada ontem na Comissão de Educação para discutir o Plano Nacional de Educação, onde se focou na meta 4. Então, quero fazer aqui, das minhas palavras, aquilo que foi dito pela senadora Ana Amélia, da importância da inclusão das pessoas, dos estudantes portadores com necessidades especiais. Somos defensoras dessa causa, dando liberdade à família, aos estudantes, para que eles possam estar na escola inclusiva e também ter um atendimento especializado conforme caso a caso sendo analisado. Então, nós defendemos a meta 4 da forma como foi aprovado na Câmara dos Deputados e apresentamos emenda nesse sentido. Então, eu queria destacar aqui o pronunciamento feito, o destaque feito pela senadora Ana Amélia em relação ao Plano Nacional de Educação. Mas quero também valorizar e elogiar a iniciativa da nossa Procuradora da Mulher, senadora Vanessa Graziotin, que ontem nos promoveu, nos proporcionou um ato de solidariedade muito importante aqui no Senado Federal. A visita de Maria Rúbia, que foi a representação da violência contra a mulher brasileira, para sensibilizar o parlamento brasileiro, uma vez que esta solenidade, essa apresentação da situação dela foi feita também lá na Câmara de Deputados, mas a senadora Vanessa Graziotin fez questão de trazer para todos nós aqui, senadores e senadoras, a grave situação de violência contra a mulher representada ali na figura de Maria Rúbia e na sua situação de extrema precariedade, a sua situação de extrema, que sensibilizou a todos nós aqui, situação absurda, e que retrata as milhares de mulheres brasileiras que ainda sofrem de violência doméstica. E o que a gente propõe aqui, para amenizar esses altos índices de violência contra a mulher, é a implementação da Lei Maria da Penha. Há necessidade, senadora Vanessa Graziotin, de disponibilizar recursos orçamentários para que estados e municípios criem ou ampliem as suas redes de proteção ao atendimento à mulher. Sem isso, nós não teremos diminuição dos índices de violência contra a mulher brasileira. Sou defensora da causa e eu acredito, sinceramente, que é preciso um investimento financeiro, um investimento de recursos da União para estados e municípios, para que esta rede seja ampliada, para que esta rede seja efetivamente implantada no sentido de proteger, acolher a mulher vitimizada. Então, eu gostaria de parabenizá-la por essa iniciativa louvável que chama a atenção do Parlamento brasileiro, da mídia, da sociedade brasileira para o grave problema de violência contra a mulher brasileira. Mas, senhora presidenta, eu queria aqui concedo a parte ao senador Oswaldo Sobrinho. Senadora, quero congratular com Vossa Excelência por esse pronunciamento. Ontem nós vimos aqui, já no final do expediente do Senado da República, uma senhora que chegou lá do estado de Goiás, parece-me, que o seu esposo, o seu companheiro, lhe tirou os dois olhos com a faca. Portanto, atos como esse não podem mais acontecer num país civilizado como o nosso. E as senhoras que tomaram a frente desta campanha, desta luta, eu acredito que foi a boa hora. E o Senado da República, isso não pode ser uma luta só das senhoras, das mulheres senadoras dessa casa. Tem que ser uma luta de todos nós, do Congresso Nacional, do Senado da República, da Câmara dos Deputados e de todos os homens livres e de bons costumes desse país. Portanto, eu diria aqui que conte com o nosso apoio total. A nação e a sociedade tem que dar apoio a essa luta das mulheres, até porque é um país que ainda convive com esse tipo de anomalias, de monstros como esse, evidente
Infelizmente, esse país precisa mudar alguma coisa no seu comportamento. O Ministério Público não pode se omitir nessa situação. E, portanto, há que todos nós aqui tomar posições claras, definidas, a fim de que coisas como essa não mais aconteçam. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Muito obrigada, senador Oswaldo Sobrinho. É muito bom vê-lo sensibilizado por esta causa e, junto conosco, a bancada feminina do Congresso Nacional, a gente poder estimular ações que possam efetivamente reduzir esses índices de violência contra a mulher brasileira. Mas, senhora presidente, eu trago um tema aqui que é de extrema relevância para todos nós, para o nosso país, que está em discussão lá na Câmara de Deputados, que é o Marco Civil da Internet. Lá nós temos um amplo debate, discussões intensas entre parlamentares, deputados federais, representantes de empresas, e esse Marco Civil da Internet é como se fosse a Constituição da Internet. A internet é uma rede de escala mundial que não pode ter proprietários e nem censores. A liberdade de expressão e a privacidade devem ser garantidas, assim como a proteção de dados pessoais. É isso que significa a expressão neutralidade da rede. O direito de qualquer pessoa ou qualquer empresa ter acesso às linhas de dados em igualdade de condições. O estabelecimento de um marco civil para a internet, de fundamental importância para nós, no nosso país, está hoje em discussão lá na Câmara dos Deputados, a partir de um projeto legislativo que chegará até nós, logo mais que for aprovado na Câmara, chegará até nós aqui, para também podermos debater, discutir e aprovarmos. Seu relator lá na Câmara, o deputado Alessandro Molon, acaba de apresentar a nova versão que deverá ser a definitiva. Nela, consagra o conceito de neutralidade, mesmo sabendo que estará contrariando interesses poderosos. Temos padrões para aplicar a internet. Acredito que exista unanimidade a respeito da preservação desse marco de princípios como o respeito aos direitos humanos, a pluralidade, a abertura irrestrita e a colaboração. Quando se fala em legislar sobre a internet, pensa-se, em geral, na definição de crimes e de penas. Normas penais devem mesmo ser adotadas, inclusive para combater desvios graves, como a calúnia, a difamação, as agressões morais, a pedofilia e tantos outros crimes que nela encontram campo fértil. Precisamos, porém, ir além disso. Precisamos fixar parâmetros a respeito de como o país vê a internet. Nela não pode prevalecer o modelo cartelizador que no Brasil se encontra, por exemplo, na radiodifusão. A internet, por sua própria definição original, estrutura-se de forma livre de que dão mostra clara às chamadas redes sociais, como o Facebook e o Gmail. Há resistência a isso, senador Paulo Davim, muitas resistências. Partem principalmente das operadoras de telefonia, sob o argumento de que, por investir em infraestrutura, cabe-lhes o direito de explorar a web de maneira que quiserem. É falso. Em primeiro lugar, revela-se falaciosa a alegação de que as operadoras fazem todos os investimentos na rede que dá suporte à internet. À parte os investimentos feitos diretamente pelo Estado, essas empresas receberam e recebem significativos créditos de instituições públicas, como o Banco do Brasil, o BNDES e outras. Além disso, estamos falando de concessões públicas, uma vez que a Constituição prevê o monopólio natural dessa área. O artigo 21 da Constituição estabelece, em seu inciso 11, que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessões ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei. Princípio análogo consta no inciso 12 para outros serviços, como o de radiodifusão sonora de sons e imagens. No desejo de manter a qualquer custo o quadro legal que os beneficia, as empresas operadoras de celular e internet alegam a qualidade de acesso está hoje garantida em regulamentação da Anatel, que vem sendo aferida e até divulgada mensalmente. Só em parte essa afirmação é verdadeira. Todos sabemos que a internet brasileira é cara, lenta.
Tanto assim que o Plano Nacional de Banda Larga, em sua versão 2.0, fixou como objetivo garantir acesso à internet de alta velocidade no prazo entre 3 e 5 anos para 90% dos domicílios brasileiros. Hoje, segundo o IBGE, cerca de 40% dos domicílios têm acesso à internet rápida. De 40% para 90% está muito longe ainda. Além disso, as empresas do setor figuram no topo da lista das que mais queixas dos consumidores sofrem nos PROCONs. São campeãs de reclamação nos PROCONs. Alego ainda às operadoras que disponibilizam acesso em banda larga a serviços e conteúdos para milhões de brasileiros em praticamente todos os municípios. Sim, já são milhões os atendidos. Isso, porém, não constitui um ônus para as empresas. Nem atendê-los representa ato de bondade. Qualquer empresário ficaria felicíssimo em contar com o mercado potencial desse porte. E só para lembrar, esse praticamente todos os municípios esconde um sofisma. Há municípios, e como representante do sofrido estado de Roraima no que diz respeito à internet, que contam com raros pontos de entrada e outros que nem isso têm. Pior, regiões extremamente amplas contam com internet de péssima qualidade, como é a nossa região norte, o que se explica quase sempre pela ausência de investimento por parte das operadoras. Senhora Presidenta, o Marco Civil da Internet vem despertando intenso interesse justamente pela importância que suas definições trarão para a democratização da rede e para o acesso que os brasileiros terão a ela. Há uma discussão intensa a esse respeito no Congresso Nacional, especificamente nesse momento na Câmara de Deputados. Logo mais concluído lá, virá aqui para o Senado Federal. O governo da presidenta Dilma tem acompanhado de perto essas discussões e assumido posições relevantes. Uma delas é a defesa da neutralidade da rede. Precisamos, nesse quadro, enfrentar expressões dos que colocam interesses empresariais acima dos justos anseios da população e, com equilíbrio, buscar o caminho que melhor atenda todos os brasileiros. O texto final do Marco Civil da Internet, que acaba de ser apresentado pelo relator da proposta na Câmara, o deputado Alessandro Molon, condiciona a uma nova regulamentação, por meio de decreto do governo, a obrigação de os provedores de internet que exercem atividades no país guardarem as informações em data centers no Brasil. Outro tema polêmico. Segundo a proposta, a obrigação de armazenamento deve considerar o porte e o faturamento da empresa no país e a amplitude da oferta do serviço ao público brasileiro. O objetivo dessa regra é alcançar, sobretudo, aqueles que têm grande porte e que muitas vezes alegam que não devem respeitar a lei brasileira, que protege a privacidade dos brasileiros porque os dados estão armazenados em outro país. Isso está no texto, no parecer do deputado Molon. Mesmo que as empresas tenham conteúdo armazenado também no exterior, deverão respeitar a legislação brasileira. A obrigação da neutralidade de rede foi preservada no novo parecer do relator, ao determinar que os provedores tratem da mesma forma qualquer pacote de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Liberdade total. Esse parecer também deixou mais clara a regra de que os provedores não podem causar danos aos usuários e devem agir com proporcionalidade, transparência e isonomia, além de oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. A questão da neutralidade de rede, reconhece o próprio relator, é o coração da proposta do Marco Civil da Internet. Sabemos que, nesse sentido, contamos com o respaldo do Congresso Nacional, da presidenta Dilma Rousseff também. Faço aqui, senhora presidenta, das palavras do relator, as minhas palavras. Garantindo a neutralidade de rede, estaremos garantindo o direito de todos os brasileiros a uma internet por inteiro, sem restrição, com liberdade, com neutralidade. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigada
Esse é um momento oportuno da gente estar aqui defendendo, no marco civil da internet, a constituição da internet, a neutralidade da rede. Muito obrigada.